Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que Estado Islâmico assume a responsabilidade pelos ataques no Afeganistão. Ministros do STF decidem manter a validade da lei que dá autonomia ao Banco Central. E Pfizer anuncia um acordo com uma farmacêutica para produzir doses da vacina contra a Covid no Brasil. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Abro essa edição do Panorama CBN falando para você sobre o cenário internacional. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos ataques nos arredores do Aeroporto Internacional de Cabul, no Afeganistão. O Pentágono informou que 2 homens do grupo provocaram as explosões que, segundo um oficial de saúde local, deixaram ao menos 70 pessoas mortas e 140 pessoas feridas. Essas informações são da agência France Press. E entre os mortos estão 12 militares dos Estados Unidos e outros 15 ficaram feridos. Mas esses números ainda podem mudar, já que estas são as últimas atualizações enquanto eu gravo esse podcast. Esses ataques aconteceram no momento em que milhares de pessoas se reuniram esperando por um voo para fugir do país no fim da tarde de hoje, no horário local. E segundo o chefe de comando central dos Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, 2 homens-bomba detonaram explosivos perto de um dos portões do aeroporto e de um hotel nas imediações, e aí vários homens armados do Estado Islâmico abriram fogo contra civis e forças militares. O general McKenzie disse que, apesar dos ataques, a operação de retirada de americanos no país vai continuar. Deixe-me ser claro, enquanto estamos tristes pela perda de vidas, tanto nossas quanto afegãs, continuamos a executar a missão. Nossa missão é evacuar os cidadãos dos Estados Unidos, de outros países, portadores de visto especial de imigrante, funcionários da embaixada e afegãos em risco. Apesar desse ataque, continuamos a missão. O general disse também que espera que os militantes do Estado Islâmico tentem novos ataques. O porta-voz do Talibã, que controla o país desde o dia 15 de agosto, condenou essas explosões e alegou que elas aconteceram numa área que é de responsabilidade das forças norte-americanas. Mas isso poderia ter sido evitado, porque países como Estados Unidos, Bélgica e Austrália já tinham emitido alertas sobre o risco de atentado no local por parte de um braço do grupo terrorista Estado Islâmico que se opõe ao Talibã. E esses ataques aconteceram a 5 dias do prazo que foi definido pelo governo de Joe Biden para que as tropas americanas deixem o Afeganistão e também para os países ocidentais encerrarem uma enorme operação que já retirou cerca de 100 mil pessoas do país. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França vai tentar retirar outras centenas de pessoas do Afeganistão, mas ele falou que as próximas horas vão ser extremamente arriscadas. Já o premier britânico Boris Johnson e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disseram que vão continuar as operações para retirar as pessoas do país. A primeira-ministra alemã Angela Merkel condenou o que chamou de um ataque hediondo e a ministra da Defesa do país disse que já concluiu a retirada de pessoas do Afeganistão. Por fim, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, convocou uma reunião dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China, para a próxima segunda-feira. Bom, todas as atualizações sobre esse caso você pode acompanhar ao vivo durante a programação da CBN no nosso site ou amanhã na primeira edição do Panorama CBN. No Brasil, ainda há aquela crise entre os poderes. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, comentou sobre aquele pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado. Ontem, esse pedido foi arquivado pelo presidente Rodrigo Pacheco. A Bianca Santos até falou sobre isso na primeira edição do Panorama CBN de hoje, né?
E o ministro Fux disse que juízes têm independência jurídica para decidir conforme a lei e que sem essa independência não vai ter ordem ou paz. Essa fala foi dita durante um evento da XP Investimentos. E Fux falou que o magistrado não pode decidir com uma espada na cabeça e que em uma democracia as decisões não podem ser criminalizadas. Que num país em que os juízes têm medo de decidir, as decisões judiciais valerão tanto quanto valham esses homens. Mas a democracia brasileira está consolidada e ela absolutamente não admite que os juízes trabalhem sob o pálio de ter de corresponder à vontade de A ou de B sob pena de sofrer impeachment. Os juízes não podem atender esses reclamos exacerbados sob pena de nós contemplarmos uma ditadura sectária inadmissível numa democracia. Hoje tinha uma expectativa para saber qual seria a reação do presidente Jair Bolsonaro depois de sofrer mais uma derrota no Senado. E adivinha? Bolsonaro criticou a decisão de Rodrigo Pacheco. Durante uma entrevista a uma rádio de Pernambuco, Bolsonaro falou que os poderes são independentes, mas que Pacheco agiu de maneira diferente. Ele até fez uma comparação com aquela decisão que foi tomada pelo presidente do Senado, quando depois de uma decisão do STF, ele resolveu abrir a CPI da Covid. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E ele agiu de maneira diferente, né, de como agiu no passado. Nessa briga, estou praticamente sozinho nela. Eu lamento a posição do senhor Rodrigo Pacheco no dia de ontem, mas nós continuaremos aqui no limite, né, dentro das 4 linhas, buscar garantir a liberdade para o nosso povo. Reforçando aqui para você, no caso da CPI, Pacheco cumpriu uma decisão judicial do ministro Luiz Roberto Barroso. Já no caso do pedido de impeachment, a decisão cabe de fato ao presidente do Senado. Inclusive, ele voltou a falar sobre esse assunto hoje. Rodrigo Pacheco disse que rejeitou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes com consciência jurídica e política. Ele disse que não havia elementos que justificassem a abertura do processo de afastamento. Falando em polarização, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a Secretaria de Segurança Pública não vai autorizar a realização de nenhum ato contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Então, por questões de segurança nessa data, apenas movimentos de apoio ao presidente vão poder ser feitos no estado. E Dória aproveitou para ressaltar também que o dia 12 de setembro vai ser reservado para os atos contrários a Bolsonaro. As manifestações são democráticas, gostem ou não desta ou daquela pessoa, só não há conveniência de que grupos antagonistas se manifestem no mesmo dia, ainda que em locais diferentes. Isso põe em risco a segurança dos manifestantes e, obviamente, divide o esforço de segurança pública do Estado de São Paulo para concentradamente atuar numa área para um movimento e em outra data para outro movimento. Portanto, houve a negativa à solicitação pela Secretaria de Segurança Pública da utilização do Vale do Anhangabaú ou do Largo da Batata ou de qualquer outra área. Só que tem um probleminha aí nessa história. A organização do ato Fora Bolsonaro, que reúne mais de 80 entidades e movimentos sociais e sindicatos, não quer abrir mão da data de 7 de setembro por considerar que é um dia histórico para os movimentos populares. O coronel Camilo da Polícia Militar, que é o secretário de Segurança Pública em exercício, disse que vai chamar esses organizadores para o diálogo e tentar resolver essa questão. Sabe de nada, inocente. Esse foi o tom do depoimento de hoje da CPI da Covid. E quem foi ouvido foi o ex-funcionário da Anvisa, José Ricardo Santana.
Eu vou te contar primeiro todo o contexto do motivo dele ter sido chamado para depor e depois eu conto para você como foi o depoimento, combinado? José Ricardo Santana participou daquele jantar no dia 25 de fevereiro em que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria pedido uma propina de $1 por dose em uma negociação para a compra de vacinas. E o nome de José Ricardo Santana apareceu na CPI justamente durante o depoimento de Roberto Dias. Fazendo aqui um cara crachá para você, Roberto Dias foi aquele que foi preso por suspeita de mentir na CPI. Lembrou? O ex-diretor do Ministério da Saúde disse em depoimento à CPI que foi ao restaurante Vasto, em Brasília, encontrar com José Ricardo Santana, que ele disse que é amigo dele. E a nossa reportagem aqui da CBN descobriu que depois da assinatura do contrato para venda de doses da Covaxin ao governo, Roberto Dias e Santana tomaram um chopp para comemorar essa negociação. José Ricardo Santana teria atuado como lobista da Precisa nessa e em outras negociações. Então, segundo informações da nossa reportagem, ele teria atuado junto a Roberto Dias também para agilizar o processo de venda de 12 milhões de testes de Covid. Pronto, contexto dado, vamos ao depoimento. Na CPI, os senadores queriam entender se houve participação e qual foi a atuação de Santana tanto na negociação com a Davat quanto na compra bilionária de 20 milhões de doses da Covaxin que acabou sendo cancelada diante dos indícios de fraude. Mas a resposta que ele sempre dava para todas as perguntas era essa. Senador, eu não vou me lembrar quem estava nesse contexto. Mas uma coisa ele respondeu. Santana disse que não presenciou nenhum pedido de propina nessa negociação do jantar. E uma parte curiosa do depoimento é que o lobista confirmou na CPI que ele começou a trabalhar informalmente no Ministério da Saúde no dia 25 de março de 2020. E ele foi convidado para essa vaga informal pelo ex-diretor Roberto Ferreira Dias. E eu falei que é curioso porque Ricardo Santana saiu de um cargo na Anvisa 2 dias antes e ele decidiu que iria prestar um serviço ao Ministério sem ganhar nada. Fui convidado pelo Roberto Dias, à época o ministro... Por quem? O ministro era o Luiz Henrique Mandetta. E quem ele convidou? Quem me convidou foi o Roberto Dias. Aí o senhor vai para o Ministério da Saúde, correto? O senhor tinha salário no Ministério da Saúde? Não, senhor. Ah, não. É outro caso. Agora você... Então, olha, vou dizer, o Brasil está precisando de muitos brasileiros igual. Os senadores divulgaram um áudio em que o lobista José Ricardo Santana conta que planejava, junto com a doutora Anise Yamaguchi, aquela que defende a cloroquina, de apresentar um plano de venda de testes de Covid-19 para o Ministério da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro. Esse áudio de Santana foi enviado em 14 de junho de 2020 para Marconi Albernaz Faria, que também é apontado como lobista da Precisa Medicamentos. E nesse áudio, Ricardo Santana disse que o plano seria apresentado por Nise Yamaguchi às autoridades. Porque nós passamos a noite trabalhando num plano que é fruto, de visitas essa semana ao Ministério. Ela, com a equipe, conheceu algumas áreas, conversou com muitas pessoas e ficou de entregar um plano para o ministro e para o presidente da República. E tudo isso está dentro de atividades que venham contribuir substancialmente para a imagem do governo. E eu te dou um exemplo. Testes, nós não estamos testando. Nós estamos praticamente um mês com o processo de compra parado. Então são esses pontos que a gente vai trabalhar para destravar. O lobista confirmou à CPI que esteve em um encontro com a doutora Nise Yamaguchi, mas negou ter conhecimento sobre um plano de venda de testes. Em um outro ponto do depoimento, o relator da CPI, Renan Calheiros, apresentou informações que foram obtidas pela comissão que mostram que Santana manteve um contato com o Coronel Blanco, que também estava naquele jantar da propina. Mas, ao ser questionado sobre essa relação, ele desconversou. No dia 2/6, às 10h20, telefonema que durou de 10h20 a 11h48,
Vossa Senhoria informa o Marconi que está na DELOG do Ministério da Saúde e que o Coronel Blanco está lá com vocês. Transcrevi aí alguns trechos da gravação em acesso da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como Vossa Senhoria o conheceu? Senador, eu sei quem ele é, mas não tenho nenhuma lembrança de como o conheci. Vossa Senhoria mantém algum contato ainda com o Coronel Blanco? Não, senhor. A senadora Simone Tebet resolveu então questionar, mesmo com esses diálogos que foram obtidos pela CPI, se Santana já esteve em algum momento no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, onde trabalhava o ex-diretor Roberto Dias. Lembro você que ele disse que trabalhou sem ganhar nada nessa parte do Ministério da Saúde. Só que, ao ser questionado sobre esse assunto, ele não soube responder. Vossa Excelência não se lembra se esteve na DELOG com... Vossa Senhoria está sendo apresentada a uma conversa sua com o Marconi. Não, senhora. Pela data, não me recordo. Esquece a data. Vossa Excelência esteve na DELOG algum dia ou algum momento na sua vida com o Coronel Blanco? Não me recordo de estar com o Coronel Blanco no DELOG. Nossa Senhora. Como você ouviu aí, ele não sabe de nada, né? E como ele não respondia nada, o presidente da CPI, Omar Aziz, resolveu responder às perguntas que foram feitas pelo relator da comissão, Renan Calheiros. O que vocês querem perguntar para ele aí? Alguém quer perguntar? Não, ele não lembra. Não, mas eu vou só concluir enquanto... O senador, ele não lembra. Eu sei, ele em várias oportunidades... Eu vou responder por ele, vamos lá. Pergunte aí. Eu vou encerrar, eu só lembrando que eu havia perguntado se o depoente conhecia o senhor Eduardo Macário. Não lembra. Ele não lembra. Não lembra. Em que oportunidades o depoente havia encontrado o senhor Eduardo Macário? Não lembra. Não lembra também. Não lembra. Se tinha mensagens do depoente para o Marconi tratando de negociações escabrosas no âmbito do Ministério da Saúde, ele não lembra. Não, isso aí que ele não lembra mesmo. Eu perguntei para ele se ele havia apresentado junto à Anvisa alguma denúncia contra a Leri S.A., Não sabe nem quem é a Leri. Ele não sabe nem quem é a Leri. Não, ele não pode ter apresentado porque ele não sabe nem quem é a empresa. Não sabe nem de quem se trata. E aí eu perguntei que... Eu sei essa resposta todinha, por isso que eu estou respondendo. Sua frente. E Omar Aziz resolveu até alertar José Ricardo Santana sobre um possível problema dele com a memória. Muito respeitosamente, não me lembrava que ambiente que eu havia o conhecido. Você tem um problema de memória sério, porque você não se lembra de nada. Você manda uma mensagem de quase 2 minutos para uma pessoa, não lembra para que foi a mensagem. Foi uma noite agradável. Noites agradáveis, a gente sempre se lembra pro resto da vida. Sabe de nada. Inocentes. Vacina sim. Uma boa notícia no Vacina Sim de hoje é que a Pfizer e a BioNTech anunciaram a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação da vacina contra a Covid no nosso país. Essa intenção envolve também a distribuição do imunizante na América Latina. E essa vai ser a 3ª vacina que é fabricada em território nacional. Como você já está cansado de saber, a Coronavac da Sinovac é fabricada em parceria com o Instituto Butantan e a vacina da AstraZeneca é fabricada pela Fiocruz no Rio de Janeiro. E segundo um comunicado
comunicado dessas empresas, a Eurofarma vai receber o produto de instalações nos Estados Unidos e a fabricação das doses vai ter início em 2022 e todas as vacinas vão ser distribuídas exclusivamente na América Latina. Mas o comunicado não explica se o acordo vai permitir que o Brasil tenha mais vacinas disponíveis em 2022. Segundo as empresas, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento e instalação de equipamentos vão começar imediatamente. E para fechar aqui o nosso Vacina Sim de hoje, a cidade de São Luís, no Maranhão, se tornou a primeira capital do Brasil a iniciar a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid. Essa campanha teve início hoje em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a previsão de aplicação da dose de reforço para o restante do estado vai ser a partir do dia 15 de setembro. Bora falar da pandemia agora. A variante Delta do coronavírus já é predominante no estado de Minas Gerais. A Secretaria de Estado divulgou hoje que foram confirmadas 101 infecções por essa cepa, que é considerada mais transmissível e por isso é mais preocupante. Toda semana, o governo mineiro analisa quais são as variantes que circulam no estado, numa amostra de 200 infectados pela Covid. E os últimos resultados mostraram que a maioria é de casos da Delta. Apesar disso, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que a pressão no sistema de saúde não aumentou. Por enquanto, a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva para casos de Covid é baixa, está em 34%. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Baccheretti, disse que os casos da Delta estão principalmente nas regiões Central, Sudeste, Leste do Sul e Noroeste de Minas Gerais. Já no Rio de Janeiro, o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio deve recomendar a retomada das medidas restritivas na cidade, caso a terceira dose em idosos não reduza o número de casos de internações pela doença. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu adiar o início de flexibilização que estava prevista para o dia 2 de setembro, justamente por causa da variante Delta e também do retorno da cidade ao risco de alerta moderado. Agora, a reabertura gradual das atividades que ainda estão suspensas não tem data mais para começar. E no momento, o município do Rio não pensa em retomar essas medidas restritivas, apesar do aumento de casos e internações. A aposta é no avanço da vacinação com a terceira dose para os idosos. Mas o infectologista Alberto Chebabo, que é membro do Comitê Científico da Prefeitura, disse que, caso essa estratégia se mostre ineficaz, o comitê vai recomendar a volta de medidas restritivas. O aumento das medidas restritivas sempre está na pauta do comitê e da secretaria, né? Mas o que a gente acredita nesse momento é que se a gente conseguir aumentar a cobertura vacinal, principalmente com o esquema completo da população e fazendo a dose de reforço que a gente está programando de iniciar agora na próxima semana para população acima de 70 anos, o número de casos graves de internação vai cair rapidamente e aí não seria necessário essas medidas restritivas. Na economia / judiciário, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a lei que dá autonomia ao Banco Central. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em fevereiro e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas os partidos PT e PSOL acionaram o Supremo para tentar derrubar a lei ao argumentar que essa iniciativa deveria ser do Poder Executivo. Agora, com essa decisão do STF, continua valendo essa autonomia. E entre vários pontos dessa lei, o mandato do presidente do Banco Central não vai mais coincidir com a do presidente da República. E isso é vantajoso porque pode evitar pressões políticas.
Hoje o ministro da Economia estava atacado, hein? Paulo Guedes voltou a defender o parcelamento no pagamento de precatórios a estados e municípios e dessa vez ele fez outras ameaças. Não custa nada ressaltar aqui para você que os precatórios são as dívidas da União que já são reconhecidas pela Justiça e que somam as despesas de cerca de 90 bilhões de reais para 2022. E eu falei que ele disparou algumas ameaças, né? Durante a audiência no Senado Federal, ele chegou a dizer que o orçamento de 2022 vai ser bem apertado e com os precatórios não vai ter espaço para ampliação de programas sociais. Segundo ele, o pagamento sem parcelar essas dívidas vai inviabilizar programas sociais como Bolsa Família e até mesmo a compra de vacinas. O ministro ainda comentou sobre os aumentos da inflação, da conta de luz e do preço dos combustíveis. Só que ele retirou qualquer culpa do governo federal. Paulo Guedes defendeu que os estados eliminem o ICMS porque, segundo ele, imposto sobre imposto acaba aumentando os custos. E, segundo ele também, 3 fatores contribuíram para a alta nos preços: a atual crise hídrica, o aumento de preços internacionais e até mesmo o que ele chamou de guerra política interna, que acaba pressionando o dólar. E não para por aí. O ministro da Economia disse que a taxa extra cobrada na conta de luz deve subir novamente por causa da crise hídrica. Paulo Guedes avaliou que é preciso enfrentar a situação e que não adianta ficar sentado chorando. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 1,73% aos 118.724 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,256. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,85%, cotado a R$ 6,177. Quando você ouve essa trilha, você já sabe, né? Vou falar sobre os Jogos Paralímpicos. E depois de 4 medalhas no primeiro dia, o Brasil manteve o ritmo e somou mais 4 pódios nesta quinta-feira. Giovanni Guissoni levou prata na esgrima sobre cadeira de rodas. A segunda prata do dia foi inédita, com Rodolfo Riscala, e conquistou o melhor resultado da história do Brasil no hipismo nos Jogos Paralímpicos. E com 2 bronzes na natação, 1 em revezamento, Daniel Dias estendeu seu recorde de maior medalhista, chegando a 27 pódios paralímpicos na carreira. E a quinta-feira das Paralimpíadas ainda teve um festival de recordes mundiais na natação. E teve também muitas vitórias brasileiras no tênis de mesa, mas infelizmente teve uma derrota do Brasil no goalball masculino. Ao som de El Chan com Sabe de Nada Inocente, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Esse cara em mensagem aqui, esse cara vai pro dentista todo dia. Quando você liga, tá na casa das amigas. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.